Bom dia! Estamos começando mais um seu programa em duas rodas. Que alegria ter a sua companhia em mais um final de semana. E o programa de hoje está imperdível. Nós vamos mostrar a história de um casal que se uniu pela mesma paixão: pedalar e viajar pelo Brasil afora. E São Paulo oferece um local exclusivo para quem vai ao trabalho pedalando, com direito a estacionamento, ducha e até cafezinho, acredita? E também o encerramento da cobertura da 20ª edição da Taipei Cyclo Show, que aconteceu em Taiwan. Tudo isso e muito mais você vê aqui, agora, no seu programa em duas rodas, que só está começando. E agora nós vamos mostrar a história de um casal que se uniu pela mesma paixão: pedalar e viajar pelo Brasil todo. E a história começa agora, aqui para vocês, com Juliana de Moraes e Vinícius Fonseca. Juliana, formada em Educação Física e natural de São José dos Campos. Vinícius, carioca, guia de turismo, biólogo e fotojornalista. Bom, e para variar, ele mora cada hora em uma cidade. Ambos se uniram pela mesma paixão: pedalar. Vamos contar um pouquinho como começou essa história de vocês aqui no seu programa em duas rodas, Vinícius? Então, eu conheci a Juliana através de bate-papo, que ela é amiga de uma amiga minha, e que ela perguntinha básica: se você morasse perto de mim, eu te chamava para pedalar comigo, para passear de bicicleta. Assim, então por que não chama? Assim, eu chamei. Aí a gente foi fazer uma primeira viagem, que foi para Iporanga, que é um lugar que eu gosto muito, uma região de cavernas aqui do estado de São Paulo. E fomos, gostamos muito e pensando, amadurecemos a ideia e começamos a planejar outras viagens, que a gente adora viajar, a gente adora aventura, e resolvemos começar então a viajar de bicicleta por lugares aí pelo Brasil e para fora também. Conta pra gente, há quanto tempo você pedala? Pedala bem pouquinho tempo, mais ou menos 1 ano e 4 meses exatamente, foi bem em janeiro do ano passado. E foi bem um ditado bacana, assim, que não sei se é o caso, se compra uma bicicleta. Eu comprei uma bicicleta e foi a melhor coisa que eu fiz. Bom, pra você, no caso, deu certo os dois, porque você comprou a bicicleta e já veio com o namorado, né? Foi mais ou menos, a gente se conheceu por conta da bicicleta mesmo, assim. Acho que a bicicleta foi o grande estopim mesmo para a gente começar a conversar, a se conhecer, porque eram assuntos relacionados à bicicleta, relacionados a viajar, que é o que a gente gosta, e a gente só uniu duas coisas que a gente gosta muito de fazer, só que juntos. Então deu muito certo. Bom, embora você pedale há pouco tempo, você participa de competições também. Sim, porque na verdade, assim, eu já tinha um condicionamento físico muito grande por conta do que eu já trabalho, que é o método de Rose, que é um método de alta performance. Então isso também aliado a sempre ter feito atividades físicas durante a vida inteira. Andar de bike, é lógico, é muito diferente, mas você conquista uma performance muito grande, tudo depende da sua dedicação. Agora, Vinícius, vocês programaram a viagem com antecedência, houve um planejamento para que vocês conseguissem ter um bom desempenho, né? Até porque foi quanto tempo de percurso? A gente rodou por volta de 1 semana que a gente ficou na cidade dessa vez, quando a gente viajou de bicicleta, e foram ao todo cerca de 450, no máximo 500 quilômetros. Saindo de Sorocaba. Saindo de Sorocaba e destino final? Iporanga, que é no Vale do Ribeira. Legal. E aí, como é que vocês fizeram esse planejamento prévio? A Ju falou que já tinha um condicionamento, já tem uma performance para isso, mas vocês trilharam tudo isso com bastante planejamento. Foi. A Ju nunca tinha feito grandes distâncias de uma vez só. Então a gente resolveu ali uns 2, 3 dias antes e falou assim: olha, vamos pedalar um dia 100, 110 quilômetros, no outro dia um pouco menos, para a gente poder ver como que vai ser, como que você vai aguentar esse dia a dia de bicicleta, porque vários dias seguidos andando de bicicleta cansa. Então a gente fez uns 2, 3 dias pedalando e depois a gente rumou. Ela estava tudo bem, o físico dela estava aguentando, o humor também perfeito. Vamos pedalar então. E isso é fundamental, né, Ju? O humor também, porque a gente está falando de uma situação onde vocês estão expostos a tudo, inclusive a fator clima também, né? Mas isso pra mim foi bem difícil, porque foi como o Vi falou, ir na competição, coisa de 60, 70 quilômetros em um dia, você dá tudo de si, mas no outro dia você não vai pedalar, você vai ter tempo para descansar.
Cicloviagem não, é todos os dias, são dias seguidos como a gente fez. Então assim, logo no segundo dia para mim eram por volta das 6h30 da noite, a gente tinha andado 95 e a intenção era andar 118 e eu não estava aguentando mais. Agora fala pra gente, Vinícius, em cima dessa experiência fantástica e única de vocês, o que mais marcou você? Companheirismo, porque é divertido demais. Eu sempre viajei de bicicleta sozinho, andei muito de bicicleta, mas não tinha alguém do meu lado para poder dividir as coisas divertidas que acontecem. Então isso marca bastante, sabe? Dar risada junto, ver dificuldade junto, passar sol junto, parar para descansar junto, ver uma cachoeira e parar também, se divertir. Isso marca bastante. Dessa experiência fantástica desse casal, nasceu o projeto 2 de 2? Sim, foi totalmente ideia do Vi, assim, um projeto super criativa, assim, a intenção é realmente pedalar junto e viajar junto, conhecendo lugares bacanas. E não apenas de bicicleta, como a gente já fez um passeio de balão e foi super legal, e a intenção é unir todas essas coisas que a gente gosta de fazer. Viajar, conhecer lugares novos, conhecer pessoas diferentes, isso é muito legal, conhecer culturas diferentes e tudo isso através de um projeto. O legal desse projeto é que vocês conseguem também interagir com outros grupos. É verdade, porque assim, hoje em dia, que bom que a bicicleta está muito bem difundida por aí, né? Tem muita gente andando de bicicleta e pessoas que fazem esportes de aventura, que são coisas que a gente gosta. E viajando, volta e meia, a gente encontra com ou pessoas conhecidas ou totalmente desconhecidos que acabam ficando muito amigos. Bom, e não para não, esse casal aqui vive pedalando e já tem roteiro marcado? Já. A próxima viagem agora nossa a gente vai fazer para o Parque Nacional de Itatiaia. Então tem o Pico das Agulhas Negras. A gente vai fazer um percurso grande de bicicleta e vai ter também uns percursos grandes de caminhada. Caminhada, um pouquinho de escalada, misturando um pouco de outras coisas, outros esportes legais na nossa aventura, né, de bicicleta em 2 rodas. E você que curtiu a história desse casal e também tem essa paixão em comum em 2 rodas, fique atento ao site e às datas do próximo passeio e caia nessa aventura junto com eles.